No artigo 2º, nós vamos ter a definição de consumidor. No artigo 2º caput, né, que é essa partezinha aqui, nós vamos ter o consumidor padrão. Por que consumidor padrão? Porque 99% das vezes, digamos assim, é o consumidor que a gente vê, né, é o consumidor que a gente atende, tá? Então, vamos explicar para vocês o que é esse consumidor padrão, tá? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Gente, consumidor é pessoa física? É claro, né? Todo mundo intui que é pessoa física. Ok. Mas consumidor é pessoa jurídica? Sim, é pessoa jurídica. E aí vem um ponto, né? Que através desse curso eu tenho certeza que eu nunca mais vou tirar essa dúvida, né? Muito comum as pessoas perguntarem, Ricardo, vê um sindicato fazer uma reclamação aqui contra a empresa de telefonia. Vê uma empresa fazer uma reclamação aqui no Procon. Pessoa jurídica é consumidora, eu tenho certeza que eu nunca mais vou repetir isso para quem assiste esse curso. Veja só, aqui ó, consumidor é pessoa física ou jurídica. Então consumidor pode ser sim pessoa jurídica, mas nós vamos ver que nem toda pessoa jurídica pode ser consumidora. Me acompanhe, tá? Consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, ou seja, mesmo que às vezes, né, eu não seja o comprador daquele produto ou serviço, pelo fato de eu utilizar simplesmente, eu posso ser considerado consumidor, tá? Então, isso nem sempre é necessário a gente saber, mas vale a pena, tá? Nem só quem compra muitas vezes é o consumidor, às vezes quem utiliza também pode ser consumidor, tá? Por exemplo, eu alugo um carro, né? Eu vou viajar, eu alugo um carro, né? Eu tenho um problema com esse carro, né? Esse carro, sei lá, me causa um dano, né? Tem algum problema nele que, enfim, me causa um dano, né? Eu não comprei aquele carro, mas eu estou utilizando esse carro. Então, pelo fato de eu utilizar esse carro, eu posso ser considerado consumidor, tá? Uma situação excepcional, mas vale a pena a gente notar esse detalhe, tá? Enfim, adquire ou utiliza produto ou serviço. Produto ou serviço. A gente vai saber o que é produto e o que é serviço já já. Segura aí. O que é importante vocês saberem, gente, é o seguinte: destinatário final, ou seja, consumidor pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, ok. Adquire ou utiliza, ok. Produto ou serviço, vamos já ver, tá? Mas como destinatário final. Então, assim, pessoa física ou pessoa jurídica só podem ser consideradas consumidoras se forem destinatárias finais. Mas você me pergunta, Ricardo, o que é destinatário final? Fiquei confuso. Se acalma que você vai entender. Gente, surgiram teorias para explicar, né? Teorias de estudiosos do direito para dizer o que é destinatário final, tá? Prevaleceram duas teorias, tá? A teoria finalista, tá? E a maximalista, certo? E eu vou resumir essas duas teorias, tá? De uma forma que, assim, não vá pegar isso aqui para responder uma prova discursiva de concurso, tá certo? Se você for responder uma prova discursiva de concurso, você tem que utilizar outros termos, destinatário fático, destinatário econômico, mas eu não vou colocar isso aqui para não complicar muito, tá? Eu vou pegar aqui essa expressão profissional, me inspirando num conceito muito bom de consumidor, que é o direito, o conceito que tem no direito alemão, tá? Para explicar de uma forma fácil para vocês, tá bom? É uma forma que não é tão precisa, mas vale a pena pela simplicidade, tá certo? Então vamos lá. De acordo com essas duas teorias, né, nós temos o que é o destinatário final. De acordo com a teoria finalista, consumidor é aquele que é o não profissional, ou seja, aquele que usa, né, para uso próprio. Ele compra um produto, ele contrata um serviço para uso próprio, tá? Na teoria maximalista, né, o consumidor pode eventualmente sim usar aquele produto, né, para incorporar em outro produto, revender, na verdade. Mas qual é a crítica que se faz, gente? Porque assim, se você for levar realmente a teoria maximalista a termo, você vai pegar muitas relações onde as partes são iguais, certo? As partes são iguais e não há justificativa para você usar o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos falar disso mais à frente, né? O Código do Consumidor só existe porque existe uma pessoa vulnerável, uma parte vulnerável, tá certo? No Código Civil, né, o que vai ser aplicado, por exemplo, se eu vendo o meu carro para você, se eu vendo o meu celular para você, né, eu não faço isso com habitualidade. Eu eventualmente vendi, estou vendendo esse relógio aqui, ó, vou vender esse relógio para você, tá? Se eu vender esse relógio para você, né, uma coisa que eu faço eventualmente, vai ser aplicar o Código Civil. Agora, se eu tenho uma loja de relógio, se eu faço isso com habitualidade, aí já tem que entrar o Código de Defesa do Consumidor, porque nós já temos uma disparidade, né?
Um mais sorte que o outro, tá certo? Então, gente, assim, para resolver esse problema, né, do que é destinatário final e, por consequência, de quem é considerado consumidor, surgiu aqui essa teoria finalista mitigada ou abrandada, tá? Ou seja, o consumidor, em regra, é o consumidor que usa para uso próprio, né? Aquele que revende, que incorpora na sua atividade, tá certo? Mas existem exceções, né? Vou dar um exemplo. Um taxista compra um carro zero para trabalhar como taxista, tá certo? Ele vai usar aquele carro para ganhar dinheiro, tá certo? Mas uma pergunta, se esse carro dá problema, será que esse taxista ele não é menor, ele não é mais frágil, mais vulnerável do que a concessionária, do que o fabricante? Claro que é. Será que ele merece a proteção do Código de Defesa do Consumidor? Será que ele merece ser atendido pelo PROCON? Sim, tá certo? Uma costureira, gente. Exemplo 2, uma costureira. Uma costureira, digamos assim, a sua avó, a sua tia, né? Lá do interior, gosta de costurar, né? Ela usa para revender, ela faz rede, né? Ela faz um crochê, faz, enfim, costura roupas, né? Vamos dizer que a máquina dela deu problema, né? Será que ela não merece, gente, ser atendida pelo PROCON só porque ela está ganhando dinheiro? Por quê, gente? Porque ela é vulnerável em relação à fabricante, né? Ela não tem condições de entender nem muitas vezes como funciona o produto, enfim, questões que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas o fato é que uma pequena costureira, ela pode sim ser consumidora, mesmo que ela use a máquina para eventualmente ganhar dinheiro, tá? E por fim, o caminhoneiro. Vamos dizer que um caminhoneiro comprou um caminhão, né, para trabalhar, o caminhão deu problema. Será, gente, que eu posso considerar que o caminhoneiro está em pé de igualdade aqui com a fabricante do caminhão, a multinacional? Claro que não, né? Então, por isso que os caminhoneiros, né, quando eles têm problemas em relação aos caminhões, né, eles podem, sim, em regra, né, se utilizar do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, assim, o mesmo não acontece como, por exemplo, se é uma grande distribuidora que compra vários caminhões, né? E esses caminhões dão problema, aí já é uma outra situação. Mas aquele caminhoneiro que compra um caminhão, né? Um caminhãozinho para trabalhar, né? Então, esse caminhoneiro pode sim utilizar o Código de Defesa do Consumidor. É isso que diz a teoria finalista mitigada. Ou seja, o consumidor pode usar aquele produto ou serviço para uso profissional, desde que, no caso concreto, se verifique que esse consumidor é vulnerável. Tá? Então você me pergunta, Ricardo, o que é vulnerável? Né? Você saiu do que era destinatário final e agora me trouxe outro problema. Né? O que é vulnerável? Vou explicar para vocês. Tá? A doutrina mais famosa a esse respeito, né? Ela é de uma grande estudiosa chamada Cláudia Lima Marx. Tá? Se você quiser mesmo... digamos assim, tem uma doutrina muito aprofundada em Código de Defesa do Consumidor, né? Uma doutrina festejada, digamos assim, muito bem aceita, é o livro da Cláudia Lima Marx. Tá? Agora, se você quer, já fazendo um parênteses aqui, né? Se você quer um autor, né, que tem uma profundidade, mas também tem uma linguagem mais clara, mais objetiva, eu já indico, né, o professor Leonardo Medeiros de Garcia. Tá? Eu tenho esse livro aqui, ó, Direito do Consumidor, tá? Para concurso, muito bom, muito preciso, tá? Tenho esse aqui também, né? Código de Defesa do Consumidor para uso profissional, tá certo? No fim das contas, gente, livro, né, é aquele que você se identifica mais, aquele que você gosta mais da linguagem, tá? O livro bom é esse, é o livro que você lê, tá bom? Agora, fica aqui a minha dica, né? Tanto para um livro mais preciso, como para um livro um pouco mais extenso. Tá certo? Agora, voltando, gente, para a professora Cláudia Lima Marx, né? Ela explica quais são os principais tipos de vulnerabilidade, tá certo? Então, que tipos são esses, gente? Tem até, são 4 tipos, na verdade, mas o quarto tipo eu não concordo muito e acho que não vai ser muito útil para vocês. O que eu realmente acho que vai ser útil para vocês são esses 3 tipos aqui, tá? O que eles dizem, gente? Vamos voltar aqui. Pronto. Eles são 3 tipos de vulnerabilidade. A primeira é a vulnerabilidade técnica, onde o consumidor não tem conhecimento sobre o produto ou serviço, né? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que eu estou vivenciando hoje, né? Eu comprei recentemente um apartamento, né? Estou reformando o apartamento, né? Contratei uma arquiteta, né? E contratei depois móveis planejados, né? E, gente, isso aconteceu tá com poucas semanas, né? Estou trazendo aqui para vocês um caso real e recente, tá? Quando eu fui contratar os imóveis planejados, né, a arquiteta conversava com a moça da loja de imóveis, né, e eu não entendia nada. Observem aqui, gente, isso aqui é o painel da minha sala, certo? Eu olhava para... Até que hoje eu entendo um pouco mais, né, de tanto bater cabeça, até que hoje eu já tenho noção.
mas naquele momento, né, era algo muito novo para mim, eu fiquei voando, sabe? A arquiteta dizia uma coisa, pois é, você está vendo aqui, eu balançava a cabeça, mas eu não estava entendendo nada, tá, gente? Então isso é o que nós chamamos de vulnerabilidade técnica, ou seja, eu não tinha conhecimentos, assim, conhecimento suficiente sobre esse produto que eu estava contratando, sobre esse serviço que eu estava contratando, né? Então assim, gente, se eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse produto ou serviço, será que eu estou em pé de igualdade com a loja? Claro que não. Eu estou mais abaixo e a loja está mais acima. Então é por isso que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, para tentar restabelecer o equilíbrio, tá certo? Outro tipo de vulnerabilidade, científica. O que é a vulnerabilidade científica? É quando o consumidor não tem conhecimento jurídico, contábil, né? E eu vou lhe dar um exemplo muito recente que aconteceu com o meu irmão, né? O meu irmão foi financiar um apartamento, né? Foi financiar, observem aqui o desenhozinho de um contrato sendo assinado de uma casa. O meu irmão foi financiar um apartamento, né? E acredite se quiser, ele não foi muito bem informado sobre pontos essenciais daquele contrato. Veja só, ele não foi adequadamente informado sobre o fato de que a taxa de juro ela não era fixa, ela era variável com a Selic, taxa Selic. Ou seja, ele assinou o contrato, a taxa de juro era uma, e depois a taxa Selic subiu e a taxa de juro do contrato dele subiu. Ou seja, ele só foi perceber isso depois que ele viu no boleto lá que o valor estava maior, né? E olha que meu irmão, ele tem um certo grau de instrução, né? Ele até entende de investimentos, né? Mas ele, na correria, num contrato gigante, enfim, ele não leu direito, enfim, o que aconteceu, né? Ele assinou, se comprometeu a fazer uma obrigação que ele não tinha totalmente conhecimento. Então, gente, veja só, o seu pai, né? O seu avô, né? Vai assinar um contrato de empréstimo. Será que ele está entendendo o que está ali, gente? Será que ele está entendendo o que tem naquele contrato ali? Ele não está entendendo, é um contrato gigante que tem vários termos técnicos, tabela price. Ele vai saber o que é tabela price, gente? Não. Então, assim, isso é o que a gente chama de vulnerabilidade científica, tá certo? E, por fim, nós temos a vulnerabilidade econômica, né? Por exemplo, nós, em relação, por exemplo, à concessionária de água e de energia, nós somos vulneráveis economicamente a uma grande empresa, uma empresa que tem monopólio, tá? Um outro exemplo aqui, gente, questão de preço de gasolina, tá? Vamos dizer aqui, se eu tenho um posto, né, que é um posto só, numa cidade que tem 200 postos, em tese, né, não tem muito problema se eu colocar, por exemplo, o litro da gasolina a R$15. Eu posso dizer, não, o meu posto é muito bom, o atendimento é muito bom, aqui a estrutura é boa, vou botar R$15, o dobro do preço, né, do que a média da concorrência cobra, né? Então, assim, eu tenho mais liberdade para fazer isso. Por quê? Porque o consumidor tem facilmente muitas opções, né? Então, se você vai a um restaurante fino, né, ele vai cobrar R$120 numa sobremesa que é goiabada com queijo, né? Eu já fui a um hotel 5 estrelas uma vez, né? Inclusive às custas da Febraban, né? A Febraban fez um evento com os Procons, né? E eu fui nesse hotel que era 5 estrelas, né? Custeado pela Febraban, no encontro de Procons, e fui pedir uma sobremesa lá, né? Que era goiabada com queijo, a sobremesa altíssima, né? O valor, mas enfim, estava sendo custeado pelo evento, tá? Mas voltando aqui, gente, ninguém vai atrás do preço de um restaurante fino na cidade. Não, ele cobra o que ele quiser, né? Você dificilmente vai ter um questionamento a respeito disso. Mas, se você, voltando aqui ao exemplo do posto, se você é dono de uma rede de postos, né? Que você consegue ter 20% dos postos de uma capital, por exemplo, na cidade do interior. Uma cidade do interior tem 10 postos, você tem 6. Né? Você já tem uma posição de superioridade econômica. Se você colocar o preço, né? Se a média do mercado está 6,50, você bota 7,50, né? Você já está prejudicando a população vai ter que se deslocar para outro lugar para abastecer, enfim, não é perto. Então você já coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade econômica. E é por isso, vejam aqui a notícia, né? E é por isso que o Procon vem atuando nesses postos, acompanhando essa situação, né? Porque o consumidor ele fica vulnerável, especialmente diante das grandes redes, tá certo? Então, gente, para finalizar aqui o artigo 2º, nós temos aqui o consumidor que eu chamo de equiparado 1. Tá certo? Nós temos, como eu falei, o consumidor padrão,
nós temos o consumidor equiparado 1, equiparado 2 e equiparado 3. Tá? O equiparado 2 vai estar aqui no artigo 17 e o equiparado 3 vai estar no artigo 29. Não se preocupe com esse nome equiparado, você vai entender, lhe prometo. Tá? Mas vamos aqui. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, né, que hajam intervindo nas relações de consumo. Né? Eu vou lhe dizer aqui, o PROCON estadual, de vez em quando, ele trata, né, dessa questão de festas. Né? As promotorias também do consumidor, né, elas abrem procedimentos para acompanhar, né, se o fornecedor que organiza festas está fazendo tudo direitinho. Né? Já pensou, gente, se o organizador diz, não, mas você não sabe aqui quantas pessoas, quem são os consumidores que compraram ingressos, você não tem certeza, então você não pode atuar. Já pensou se isso acontecesse? Pois é. Então, pensando nisso, que lá em 1990, quando o código foi aprovado, já colocaram esse artigo aqui, que mesmo que a gente não saiba quem exatamente é consumidor, né, nisso não impede, né, que os órgãos venham a atuar, tá certo?